Fala, Devi, beleza? Tudo bem com vocês? A gente vai começar aqui mais uma aula da escola Hello World. E eu sou o Israel e eu vou contar um pouco da minha história, né, da transição que eu fiz de carreira, né? Eu saí da engenharia elétrica, né, e me tornei um desenvolvedor sênior. Vou contar um pouco do passo a passo até chegar o momento que eu cheguei na engenharia e também o momento que eu fui para desenvolvimento, né? Então, vou contar minha história. No começo, né? O começo de tudo, meu primeiro emprego realmente assalariado ali, né? CLT, primeiro emprego que eu realmente tinha uma carteira assinada ali, foi numa empresa chamada Tel. Essa empresa, uma empresa de telecomunicações, né? E, e aí eu tava fazendo, tava nesse período aí, né, de trabalho e tava terminando o colegial ali também. Então foi aquele primeiro momento do primeiro emprego ali. E aí eu terminei o colegial e fui fazer engenharia elétrica. Naquele momento ali da minha vida, eu decidi fazer engenharia elétrica. E aí eu comecei a ter alguns problemas, né? Eu pegava todo o meu salário que eu recebia ali na Tel, ali eu era um auxiliar administrativo, né? E eu pegava todo o meu salário e usava para pagar a faculdade. Então, mal sobrava dinheiro para colocar gasolina na moto, né? Então, eu tinha um problema ali. E aí eu acabei tendo a sorte de conseguir o FIES, né? Eu precisei do FIES para conseguir pagar a faculdade. Porque ali, se eu ficasse apenas trabalhando só para pagar a faculdade ali, ia ficar bem difícil de eu continuar, né? E aí, beleza. E quando eu decidi, né, fazer a engenharia elétrica, eu não decidi exatamente porque eu era algo que eu gostava, assim, mas eu decidi porque eu vi a engenharia, né, como um bom emprego, né, como um emprego que me desse um bom salário, né, que me desse ali uma vida confortável, e que era o que a engenharia sempre prometeu, né, e aí eu escolhi visando essas melhorias, né, visando ter um futuro melhor para mim, para minha família, né, ter aquela qualidade de vida que todo mundo sonha ter, né. Conseguir ter ali um plano de saúde e todas aquelas coisas, né. Sempre sonhei ali ter aquela tranquilidade, poder ir no restaurante, escolher o que tinha no cardápio sem olhar o valor, ir no mercado, no supermercado ali comprar o que eu quisesse, né, sem problemas e também, né, ter um pago, um carro, né, uma casa ali e as contas todas pagas, que é o que todo mundo sonha, né. E de certeza que você que está assistindo aí, você tem você se identificou com tudo que eu sonhei ali naquele momento, né, com todas aquelas situações que eu passei, né, tenho certeza disso. E na escola, né, eu não me achava ali o cara mais inteligente, o mais nerd da escola, né. Não é que eu me achava exatamente burro não, viu gente, é que eu realmente não eu me achava o mais inteligente de todos. Eu só fui descobrir ali que eu tinha um pouquinho mais de facilidade, uma inteligência um pouquinho maior lá para o ensino médio ali, né. Primeiro eu comecei a me dar bem ali com química, foi os primeiros 10 que eu comecei a tirar ali, e eu poderia ter sido um químico, hein, mas acabei que não foi para esse lado não. Depois também eu comecei a me dar bem também na matemática. Inclusive uma pergunta aí, eu acho que você pode estar se perguntando aí, para ser um bom programador ou para ser programador apenas, precisa ser bom em matemática? Não exatamente, tá gente? Você praticamente nunca vai precisar da matemática para programar. Pode ser que você precise? Claro que sim, né? E aí, talvez você também está me perguntando: "Ah, mas eu sou bom em matemática, Israel. E se eu sou bom em matemática, eu vou ter facilidade?" Provavelmente sim, você vai ter uma facilidade um pouco melhor na programação, tá? Mas para você ser um bom programador, você não precisa exatamente de matemática, mas você precisa de lógica, tá? É a famosa lógica de programação. Então, não é exatamente a matemática. Você pode até precisar, em algum momento da sua vida, fazer algum algoritmo, fazer alguma lógica ali em matemática, mas normalmente, muito provavelmente vai vir pronta ali a lógica que você vai ter que fazer, tá bom? Então, isso não é uma grande preocupação, tá? Então, aí você me pergunta, mas eu também não sou bom de lógica. E aí, como é que funciona, né? Olha, eu também não era tão bom de lógica, tá? E eu que falo pra você que isso é algo treinável, tá? É uma coisa que você pode melhorar ao longo da sua vida, tá? Só pra você ter uma ideia, o primeiro teste para a primeira empresa que eu ia entrar, né?
eu fiz um teste de lógica lá, uma empresa de programação, e eu não passei nesse teste, tá? E eu não passei, mas eu não desisti também. Então, eu não deixei de ser programador. Nunca falei assim, né? Eu nunca mais vou ser programador por causa disso. Não, eu continuei, me treinei, né? Estudei mais e consegui passar nos próximos testes que eu tive e tudo mais. E aí, eu já estava na TEL ali, voltando na empresa. Já tinha mais ou menos uns 3 anos ali de empresa, né? De profissão ali. E aí a Marcela, ela fundou uma empresa chamada FMX e ela me chamou para trabalhar, né? Ela falou assim, uai, você sempre teve facilidade com computadores e tudo mais, você não quer testar? E eu tava chegando naquele momento ali da empresa que tava tudo muito fácil, né? Então não era assim mais... tudo que eu já tinha para aprender ali na minha profissão, eu já tinha aprendido. Então aquilo ali para mim tava muito fácil. Eu queria realmente algo novo, né? Eu queria começar em algo diferente. E aí eu acabei aceitando. Eu fiz a escolha certa ali, eu aceitei o convite dela para entrar naquela empresa ali, na FMX, que é uma empresa de programação. E nesse momento eu ainda estava cursando engenharia elétrica, tá? Então eu estava cursando engenharia elétrica e eu já tinha começado ali a minha carreira como programador, tá? Mas nesse momento eu ainda não estava assim 100% certo que a programação era a minha área. Eu estava um pouco confuso ainda de qual caminho que eu queria seguir na minha vida. Às vezes eu achava assim que por ser engenheiro, por ter investido tanto tempo, né? Eu estava investindo ali 5 anos da minha vida. É muito tempo, né? E além de todo o tempo, ainda, se você for analisar, um investimento aproximadamente de uns 60 mil reais em valor, né? Então é um investimento muito grande, né? Para você falar assim, beleza, eu investi isso aqui tudo, mas eu vou para programação. Então eu ainda estava nessa dúvida, né? Acabou que eu terminei a faculdade ali e eu ainda não tinha me decidido ainda se eu ia virar realmente um engenheiro, se eu ia me tornar um desenvolvedor. Então eu estava ainda nessa dúvida e acabou que eu estava com o diploma na mão, né? Formado, mas aqui ainda sem aquele sonhado emprego de engenheiro que eu queria, que ia resolver todos aqueles meus problemas, né? Que eu ia comprar meu carro e todas aquelas coisas ali que eu comentei no começo. Até cheguei a pagar ali um site chama Cato de vagas, não sei se vocês conhecem, para ver se eu conseguia, né, alguma vaga. Acabou que não consegui nada, eles só queriam pessoas com muita experiência, eu não tinha muita experiência ainda. Foi isso, eu tinha o diploma, mas não tinha nada de experiência, zero experiência. Então, aquele curso, naquela faculdade que eu fiz, foi uma faculdade muito teórica. Mas acaba que eu agradeço por ter sido daquela forma. Porque como eu tive muita dificuldade para realmente seguir na engenharia, eu acabei depois mudando de ideia. E eu agradeço por isso, porque realmente hoje estou muito feliz como desenvolvedor, né? Então, isso foi muito bom, eu ter feito essa migração de carreira. Isso para mim realmente foi muito bom. E naquele momento ainda que eu não tinha decidido ainda, eu ainda estava começando a ser programador, mas não estava 100% decidido a ser programador. Eu estava ali naquela empresa FMX e ainda fazia um curso ali de AutoCAD, né? Que é aquele curso ali para você aprender a fazer as plantas e tudo mais, que é algo que eu ainda pretendia seguir na carreira de engenheiro, né? É, chegou um momento que eu estava quase desistindo do desenvolvimento, tá? Mas isso é porque eu não estava focado, viu? Realmente eu estava com a cabeça muito cheia. Aquele negócio, quando você quer focar em muitas coisas ao mesmo tempo, você acaba não focando em nada. Então, isso é um grande problema. É realmente importante você ter um foco preciso naquilo que você quer. Eu quero me tornar um desenvolvedor. Então, às vezes você hoje quer se tornar um desenvolvedor, mas você tem o seu trabalho. Tudo bem, é importante, você não pode largar o seu trabalho, você precisa ter os seus rendimentos aí para conseguir continuar vivendo bem, tranquilo, né? Então, só que tem o foco ali no estudo que você está tendo sobre programação. Estude com afinco, com foco, que tenho certeza que você vai conseguir chegar lá, tá? E naquele momento, né, como eu ainda estava muito focado na engenharia, né, no curso de AutoCAD ali, e depois até o professor do curso de AutoCAD me chamou ali para fazer
uma tentativa de uma empresa com ele, a gente tentou e também acabou não indo muito pra frente. E por outro lado, eu estava indo mal, né, na outra empresa e acabei ouvindo alguns feedbacks, né, porque eu estava realmente tentando focar em 2 coisas ao mesmo tempo, não estava dando certo nenhum, não estava dando certo nem outro, então estava muito complicado para mim naquele momento. Até o momento que o Eglauco me chamou, ele tinha aberto uma empresa ali naquele momento, também de programação, uma empresa nova, e ele me chamou para ser desenvolvedor dessa empresa. Naquele momento eu até achei no primeiro momento que ele estava só contando a novidade para mim, parabenizei ele, mas ele falou: "Não, eu quero você comigo, quero você como desenvolvedor". E ali eu tive que tomar aquela decisão. Eu pensei, né, a engenharia que eu tô tentando não tá dando certo. Como eu tô muito, com 2 focos ao mesmo tempo, eu também não tô indo bem aqui na programação na empresa que eu tô. Então se eu decidir, né, escolher realmente ir para essa empresa nova, eu posso recomeçar, né. Então e focar só nisso. Se eu focar só nisso, existe uma grande probabilidade de dar certo, né. Mas não foi fácil a decisão, viu, gente. Tomar uma decisão, né, de mudar de algo que eu precisei de 5 anos para estudar, eu tinha feito um investimento muito alto. Mesmo com o FIES, né, o FIES ele te ajuda, mas depois você tem que pagar, né, então, ele só financia para você ali. Então realmente ali R$ 60.000 de investimento, 5 anos de estudos, e foi complicado, viu. Não foi fácil, mas eu precisei decidir o que que eu ia fazer. E olha, naquela época não foi uma decisão tão fácil, porque a programação não tinha explodido na época igual hoje, tá. Hoje, depois da pandemia aqui, aumentou muito, né, as vagas aí, então hoje você pode trabalhar pra qualquer lugar do Brasil, às vezes até de fora do país também, se você tiver um inglês ou uma outra língua fluente aí. Então, aumentou muito as possibilidades, hoje tá muito melhor. Naquela época não era tão bom assim, então foi uma decisão um pouco mais difícil. E eu tive os meus amigos da engenharia achou que eu estava ficando louco, né. "Como assim? Você estudou 5 anos, cara. Como que você vai largar a engenharia agora? Você tá doido? O que que você vai fazer? Você estudou para ser engenheiro, você não estudou para ser outra coisa, você estudou para ser engenheiro". E aí aquilo me deixava com dúvida, né. "E agora, o que que eu vou fazer da minha vida?". E eu acabei me desafiando, né, me desafiando a trabalhar com algo que era fora da minha área de atuação, que é a minha área do que eu estudei 5 anos, né, a engenharia. E naquele momento eu precisei, até aceitar uns valores mais baixos do que eu estava esperando, né. Eu pensei: "Com 5 anos formado em engenharia, eu vou estar ganhando muito dinheiro". E aí eu tive que dar uns 2 passos para trás, né. Então eu tô mudando, eu não vou mais engenharia, eu vou mudar agora para programação. Então eu tive que dar uns passos para trás, aceitar uns salários mais baixos, do que eu estava esperando para aquele momento de formado como engenheiro, né, com o CREA na mão, tudo bonitinho. Então eram uns valores bem abaixo. Mas naquele momento eu realmente me decidi. Eu me decidi a tornar programador. Eu larguei o AutoCAD, na verdade eu já tinha terminado o curso de AutoCAD, né, então eu larguei a engenharia, eu deixei ela, eu já tinha formado já, eu deixei de continuar tentando na engenharia e fui para essa empresa que o Eglauco me convidou e falei: "Agora eu vou tentar fixamente aqui nessa vaga que eu tô conseguindo aqui e vou tentar ser realmente programador, só programador e nada mais. Então eu vou focar todo o meu tempo nisso, toda a minha energia nisso e eu acredito que tem tudo para dar certo". Naquele momento que eu aceitei ali a oportunidade que o Glauco tinha me colocado, aquele momento foi uma grande virada de chave. Ali realmente eu decidi ser um programador e me dediquei 100% naquilo, tá, gente? Ó, mas eu só decidi, tá? Foi só o primeiro momento da decisão. Não quer dizer que depois disso aí foi tudo flores, tá? Então no começo não foi fácil. Mas só que eu tive que me esforçar bastante, tá? Pra conseguir aquilo que eu tava buscando desde o começo. E eu nunca fui aquele dev nerd, né? Aquela pessoa que tinha facilidade, que comia os livros e que só de olhar ali já aprendia. Não, nunca fui esse cara. Eu fui sempre o esforçado, né? Então, e eu tive vários desafios ali, além do primeiro desafio, que foi o desafio de sair da engenharia e ir para programação, eu também
tive o desafio ali de pegar uma linguagem diferente, né? Porque na FMX eu trabalhava com um framework chamado Genexus. Não sei se vocês conhecem, vocês dão uma pesquisada aí. É um framework bem pouco conhecido. Ele é de Uruguai, se eu não me engano, mas é usado aqui em algumas empresas do Brasil, mas ele é muito pouco conhecido. E ali você não é. Você programa, tá? Você programa exatamente na linguagem desse framework Genexus, tá? Então, você é mais ali um analista do que exatamente um programador. Então, eu já tinha uma boa base ali naquele momento, mas eu tive que começar a encarar agora linguagens realmente mais complexas, né? E aí eu fui chegando, eu comecei ali no Angular e depois acabei indo pro Java, abriu uma necessidade de eu ir pro Java ali, e eu comecei a estudar essas linguagens com muito afinco ali naquele momento. E, gente, eu trabalhei por vários momentos ali, por vários dias, é, 3 turnos diários, trabalhava de segunda a segunda, não tinha noite, não tinha final de semana, não tinha feriado. Então, realmente, eu me esforcei bastante, gente. Vocês estão começando agora, tenha isso em mente que não, não vai ser fácil, gente. Tem que se esforçar bastante mesmo para você conseguir ter o sucesso que você almeja. Acredito que provavelmente você pensa grande, você pensa em trabalhar numa grande empresa aí, realmente ter um salário legal, ter um conforto melhor para sua família. Então, para isso, é interessante nesse primeiro momento você realmente se esforçar bastante, estudar, realmente meter a cara no computador, estudar várias horas aí por dia, pegar aquele seu final de semana que você ia maratonar o seu seriado preferido. Dá uma trocada aí, estuda um pouquinho. Não quer dizer que você precisa só estudar também. Tem que ter um pequeno momento de distração também, mas dá uma focada nesse primeiro momento mais nos estudos do que na diversão. E diminui um pouquinho para lá na frente você poder inverter essa roda e poder se divertir mais e podendo se divertir com mais tranquilidade, né? Tranquilidade financeira e tantas outras coisas, né? E aí, teve um momento lá que o Glauco me deu chegou assim pra gente, ó, tem uma boa e uma má notícia. A boa notícia é que vai vir um cara fera aqui pra gente, trabalhar com a gente, só que ele só vai poder trabalhar no turno da noite. E aí, foi nesse momento que eu tive que trabalhar no turno da noite também. Não quer dizer que eu ia trabalhar no turno da noite e mais um turno, não, eu ia trabalhar no turno da noite também, então realmente me esforcei bastante naquele começo ali. E aí foi nesse momento que saiu um funcionário e eu acabei tendo que pegar o Java também, assumir ali o full stack, tá? Eu entrei para ser só o front-end, aí acabei depois me tornando um full stack, o que foi muito bom para mim, tá, gente? Então, um pouco do que eu tô contando aqui para vocês é um pouco do jeito, da forma que a minha história foi construída e que deu muito certo para mim. Então, se deu muito certo para mim, eu quero contar para você que também, que tá em casa e quer saber, né, como fazer para realmente fazer essa migração de carreira, né? E quais seriam os passos legais. Eu tô te falando aqui o que eu fiz na minha carreira, que deu muito certo e também que a gente passou para vários conhecidos, amigos próximos e que também deram muito certo. Então, várias pessoas aí com sucesso, né? Nesse passo a passo do que a gente fez, né? Mas é isso, gente. Eu sempre busquei fazer vários cursos para aprimorar o meu conhecimento ali nas linguagens que eu estava estudando e algumas coisas ali mais específicas também, para cada vez eu adquirir e acumular mais conhecimento, tá? E aí, naquele momento, eu comecei a identificar ali minhas qualidades, meus defeitos e comecei a focar ali para cada vez melhorar mais minhas qualidades também, tá? E um dos defeitos que eu sempre tive, não é exatamente um defeito, é uma característica, na verdade, eu sempre fui muito tímido, viu, gente? Só que nem parece essa pessoa que tá falando aqui um monte, né? Mas eu realmente sempre fui muito tímido. Mas eu sempre me coloquei em situações que me ajudasse a melhorar essa característica que eu tinha, né? Que a timidez, às vezes, é realmente uma insegurança que você tem. E isso pode ser melhorado. Eu já melhorei, várias pessoas também já melhoraram. E se você quiser, se for o caso, também é possível. Realmente, eu acabei entrando ali na Viking, que era uma aceleradora ali de startups no momento, e só tinha ali vários empreendedores. Eu não era empreendedor, mas eu ia lá só para realmente
começar a ter que me falar, conversar com as pessoas ali. Me tremia todas as vezes, mas isso foi bom, eu comecei a me soltar ali, a ter que ir lá na frente em algum momento e falar um pouco de mim, dar o pitch do que eu vendia, né, que era a minha profissão e tudo mais. Então isso foi cada vez me despertando mais para um pouco da área da comunicação, que é uma soft skill muito importante, tá? Não é porque a gente trabalha no computador aqui, às vezes até no home office, né? Ah, não vou ver ninguém, não preciso falar. Não, pelo contrário. Você vai precisar falar bastante, você vai. Provavelmente você vai participar de reuniões diárias. Então, é muito importante você ter uma boa comunicação e um diálogo legal, e até mesmo, principalmente pensando nas entrevistas, tá? Você saber se vender, saber dialogar bem, isso faz toda a diferença na hora de você participar de uma entrevista. Então, isso faz diferença até no salário que você vai ganhar. Então, não pense que isso é algo simples, tá? Então, realmente a parte da comunicação, apesar de não ser o principal do que o desenvolvedor precisa ter, mas é um diferencial, tá bom? E ali naquela empresa, além de ser desenvolvedor, como é uma empresa pequena no começo, a gente teve que fazer um pouco de tudo ali, né? Então, eu era programador, eu fazia teste, eu era analista, então eu fazia de tudo um pouco ali. E não só isso, eu precisei fazer implantação e dar treinamento, tá? Nos locais ali que a gente ia instalar o software, né? O software ERP que a gente construiu ali. E isso me ajudou muito também nessa parte de comunicação, tá? Então, no começo também foi sempre difícil, e às vezes eu tinha que falar numa reunião ali para várias pessoas. E a facilidade que eu tive aí, gente, é que eu dominava, né, tudo aquilo ali que eu tinha construído, né? Naquele software ali eu construí alguns módulos, módulos de estoque, de financeiro. Lembrando da matemática que a gente tinha falado, no caso do módulo de financeiro que eu construí, a matemática me ajudou um pouco. Então, isso aí realmente foi interessante. E aí, o módulo de estoque financeiro, compras, de requisição também. Então, eu tinha que dar treinamento daquilo que eu mesmo tinha construído. Então, como eu dominava aquilo que eu tinha construído, era muito mais fácil, mesmo com timidez, eu enfrentar aquilo e conseguir falar no meio de tantas pessoas ali. E é uma dica para todo mundo aí que se tiver que fazer uma apresentação, domine aquilo que você for apresentar, que isso aí vai te trazer muito mais facilidade, beleza? E lembrando também, quando eu fui fazer meu TCC no final da faculdade, aquele momento ali, minha comunicação ainda era muito fraca, eu tremi, engasguei ali, falei mal demais, mas hoje, se fosse hoje, teria sido um pouquinho mais fácil, um pouquinho melhor. Gente, e como, aí eu falei aqui pra vocês, né, e a minha trajetória, meu primeiro emprego, do momento ali que eu fui, me decidi ser engenheiro, e depois ali também, no momento que eu fiz essa mudança, né, da engenharia para programação. Mas aí, como que eu consegui ser um bom programador? Como que como que é o passo a passo ali, mais ou menos, do que eu fiz para conseguir ser um bom programador? E às vezes tá aí, provavelmente você que tá começando aí agora, ou você que realmente quer migrar de profissão, você deve ter procurado muito conteúdo, né? E olha, eu vou falar pra você, eu também já procurei muito conteúdo assim, quando eu tava começando. E eu sei, eu passei por essa mesma dor que você passou, tá? E só que agora, com essa minha história de sucesso que eu tive e dessa história que deu certo, não só pra mim, quanto várias pessoas à minha volta, e eu vou passar esse passo a passo do que eu fiz para dar certo, né? De como eu consegui ser um bom programador e eu vou encurtar o seu caminho. Então, já pega aí, eu vou pegar um documento de Word aqui e já anota isso aí no caderno de vocês. Vamos falar um pouquinho do meu passo a passo aqui, de como eu fiz, quais são os passos que eu fiz para ser um bom programador, né? Primeiramente, eu decidi, gente. Ah, mas o que é isso? Primeiro, eu decidi ser um programador. Deixa eu ver se eu consigo colocar um negócio aqui que fica mais bonito. Mas por que decidir? Por que precisa realmente decidir? Porque sim, vocês lembram naquele momento lá, eu já estava como programador.
Só que ao mesmo tempo eu tava com o meu foco em duas coisas ao mesmo tempo. Eu queria ser programador, eu queria ser engenheiro. Como que você faz duas coisas com excelência? É quase impossível, né, gente? Então, se for cada um do seu tempo, é possível você fazer duas coisas com excelência, mas duas coisas pensando na sua profissão ao mesmo tempo é muito difícil você manter um grande foco nos dois. Então, primeiro momento, gente, decidir. É isso que você quer? Realmente eu me decidi, eu vi que realmente tá legal as vagas, eu vi que eu gosto disso, realmente o salário é legal, vai trazer um futuro que eu espero. É isso mesmo que você quer? Então decide, vamos lá, foca nisso. Pega aquele final de semana, estuda. Seu feriadão, estuda. Não precisa ser todo feriado, mas pega alguns deles, pega pra estudar mesmo. Então foca um bom tempo nisso, que eu tenho certeza que você vai me agradecer depois, hein? Volta aqui depois nesse vídeo e coloca um comentário, ó. Eu fiz o que você falou, eu me decidi e agora eu tô tendo sucesso, eu tô tendo é que sucesso é algo muito específico para cada um, né? Mas eu consegui alcançar aquilo que eu queria, que é isso que eu espero para você. Assim como eu consegui é, acessar o que eu queria, você também pode conseguir. Mas para isso você primeiro precisa decidir. Então, a partir do momento que você decide, então você vai realmente colocar um foco melhor naquilo. Então, decidiu? Então vamos lá. A base, gente. A base. Vamos estudar a base da programação. O que é a base da programação, Israel? Então, para começar tudo, a gente precisa realmente de uma base, de um alicerce, né? Se eu vou começar a construir ali um prédio, eu preciso primeiro construir as colunas, construir toda aquela parte de alicerce, eu não vou saber explicar especificamente ali da parte de engenharia civil, mas você precisa construir o alicerce ali, senão você vai construir toda a casa e ela vai cair, vai desmoronar. Então não adianta você já ir pular, eu quero aprender o Java de uma vez. Não, não adianta. Vamos por partes, vamos devagar. Então começa na base, começa estudando a lógica de programação. Você tendo uma boa lógica de programação apurada, qualquer linguagem que você decidir, fazer, estudar, você vai ter muito mais facilidade. Então, comece pela base, comece pelo início. É o mais importante para você, tá bom? E junto com isso tem estudar sobre algoritmos também e várias outras coisas que são interessantes para sua base, tá? Não deixa depois de olhar, a gente já tem algumas aulas também sobre lógica de programação, sobre algoritmos na escola de Hello World. Não esqueça disso, tá? E o terceiro ponto, o que foi? Eu percebi que várias linguagens, o que era comum para várias linguagens, várias delas, das grandes linguagens que as empresas grandes usam, são linguagens orientadas a objeto. Então, eu estudei orientação a objeto. Eu até vou passar a apostila que eu estudei para vocês, FJ11, uma apostila fantástica, gente. É muito interessante, não é pequena, tá? Tem algumas páginas, mas ela vai explicar o básico ali, o geralzão de toda a parte de orientação a objeto. Então, se você quer trabalhar, ser um programador de uma grande empresa, você provavelmente vai trabalhar com orientação a objeto, seja lá qual linguagem for. Então, a orientação a objeto vai te ajudar ter essa lógica, né? Esse paradigma da orientação a objeto, isso vai te ajudar muito. Então, não deixe de estudar esse tópico, tá bom? Orientação a objeto é muito importante. E aí, eu vou falar aqui o que eu fiz, né? A minha sequência, mas eu indico a sequência um pouco inversa. No caso, eu vou colocar aqui, depois eu corrijo. Eu comecei pelo Angular, que foi a necessidade que eu tive no momento. E só que foi uma linguagem acertada. Eu só teria feito. E depois eu fui para o Java, que é uma linguagem de back-end. As duas linguagens foram decisões acertadas. Eu fui nessa ordem específica, porque primeiro foi necessário para mim, naquela empresa ali, ser um desenvolvedor de front-end. E aí depois que aconteceu aquela história lá, e o cara de back acabou saindo, eu tive que assumir o back também. Então, eu só faço uma pequena mudança aqui para ajudar vocês. Comece primeiro pelo Java e depois vai pelo Angular, que já que você estudou orientação a objeto aqui,
pular para o Java é muito mais fácil, tá? Então, começar por Java, depois ir para o Angular, perfeito, duas linguagens. Um detalhe aqui bem específico do que eu fiz de certo e que eu vou passar para vocês também, gente. Estudar apenas uma linguagem de cada, tá? Uma de back e uma de front é perfeito. Não estuda mais de uma, pelo menos nesse começo, tá? Porque senão você vai acabar se confundindo, você vai ter que estudar muito mais coisas para obter o sucesso. Então, estudar uma de back, uma de front é perfeito. Se você quiser estudar o primeiro um, depois o outro também é legal, tá? É uma boa também. Então, mas por que estudar o Java? Vou colocar algumas razões aqui, vou te explicar as razões por que focar no Java. Acabou que o Java não chegou a ser uma escolha para mim, mas eu fico muito feliz que foi isso que aconteceu e hoje tem sido muito bom para mim ter estudado Java e tem todo esse conhecimento de Java que eu tenho hoje, essa experiência com Java, né? E por quê? Eu vou te falar, é uma das linguagens mais utilizadas nos sistemas do Brasil, se não é a mais, tá? Então, realmente, é uma linguagem muito utilizada. E o que quer dizer isso, ser muito utilizada? Quer dizer que tem muitas vagas, isso é muito importante, né? Não adianta que eu falar para vocês estudar uma linguagem qualquer que não tenha muitas vagas para você depois. É uma linguagem que funciona para sistemas web, que são a maioria dos sistemas, para jogos. Então, funciona para muitas coisas, tá? A maioria das grandes empresas vão utilizar essa linguagem, tá? E é uma linguagem que ela vem vindo de um grande avanço, tá? Tem tido um grande avanço nos últimos tempos. Era uma linguagem que até chegou a ser considerada por alguns uma linguagem antiquada, mas depois ela deu uma virada aí a partir do Java 8 e hoje ela vem se atualizando muito rápido. Então, ela deixou de ser uma linguagem antiquada e está muito atualizada hoje. E continua sendo uma grande linguagem aí, das tops, tá? E um último detalhe que eu vou falar, escolher o Java, que é uma boa, que a gente da Escola Helloworld aqui indica, eu indico mais uma coisa, que é o framework Spring Boot. Hoje, se você for procurar uma vaga para Java, normalmente não é mais só o Java, aquele Java puro, tá? Normalmente você vai encontrar a vaga ali, já vai estar assim, ó, procura o desenvolvedor Java Spring Boot, tudo junto. Tudo junto na frase, concatenado até. Então, você saber o framework Spring Boot, além de na sua programação, ele vai te economizar muito tempo, vai te facilitar muito código, várias classes que ele já traz ali, tudo junto acoplado para você, que vai resolver vários problemas que você deveria fazer. E ela já traz tudo pronto, que é o famoso não precisar escrever a roda, né? Então, isso é muito importante. E as empresas estão cada vez mais utilizando o framework Spring Boot. É muito difícil, só se for uma aplicação muito antiga, por algum motivo eles não adotaram o Spring Boot, mas quem não usa provavelmente está migrando para usar o Java com o Spring Boot, porque é muito interessante. Então, eu te falo que é o casamento perfeito, o Java com o Spring Boot, tá? O Angular foi também muito bom, também está sendo muito necessitado aí, e é das três grandes linguagens aí de front, né, dos três frameworks, né, de front-end, dos maiores, e o Angular é muito bom, e ele também é interessante que a linguagem dele ali, toda a parte da tela dele é muito parecida com a do Java, então se você estudou do Java para pular para o Angular, vai ter também uma facilidade muito grande, tá? Então, é uma boa dica. E a questão que eu falei para vocês, escolher uma linguagem de back e uma de front. Ah, mas por quê? Eu quero estudar só Java ou só Angular, eu quero ser especialista, né? Mas o que eu indico para você que está começando? Você estudar um pouco de back e um pouco de front no começo é a melhor situação. Por que eu falo isso? Porque você estudar um pouco de cada um, ter uma visão de cada pedaço, de back, de front, é muito importante, até mesmo para depois você fazer a sua decisão. Nossa, eu gostei do Java, curti aqui a regra de negócio, eu quero ser especialista em Java. Perfeito, você conseguiu, você teve seu início ali, viu um pouco de cada coisa e se encontrou como desenvolvedor
Java. Ou então não, eu gostei do front mesmo, eu gosto ali do HTML, do CSS, eu sou um artista ali, eu gosto de fazer uma tela bonita, é isso que eu quero pra mim. Legal também. E até mesmo, você teve um começo ali de cada uma, e além disso, você vai ter um conhecimento, não, mesmo que não seja tão grande, mas um conhecimento na outra parte que você não escolheu, porque se você vai trabalhar numa empresa, você vai ter que fazer. Se você for uma das partes, você vai ter que complementar com alguém, né? E é interessante você saber um pouco do que ela fez, do porquê ela fez de tal forma. Então, é legal. Essa experiência é muito importante para você. Ou se você escolher ser um full stack, igual eu escolhi, também é legal. Então, você já está no caminho certo, né? E, além disso tudo, uma história legal também. A última empresa que eu entrei, hoje eu sou um desenvolvedor sênior de uma empresa para a área bancária, né? A gente tem vários clientes grandes, como Banco BMG, Banco Safra. Então, é uma empresa bem grande aí no mercado. E eu fui contratado para ser apenas um desenvolvedor back-end, tá? Mesmo com a minha experiência de full stack no Java e no Angular, eu fui contratado para ser um desenvolvedor de back-end, desenvolvedor Java apenas. Beleza, fui contratado, tá tudo certo. E aí, num certo momento, o meu chefe chegou, virou para mim e falou: Cara, mas aqui a gente mexe com React e tal, e eu vou te dar uma tarefa aqui. Poxa, seria tão interessante se você conseguisse fazer o front-end também, o React, né? E aí, o que você acha? Eu falei assim, cara, ó, do React hoje eu não conheço, naquela época. Mas eu tenho um conhecimento em front-end, eu tenho alguns anos aí de Angular. Naquela época eu tinha uns 4 anos de Angular aí de experiência. Falei assim, beleza, eu topo. Eu só vou precisar de um pouco de tempo, né? De estudo aí do React. Aí falou, não, legal, eu coloco uma pessoa aqui pra te ajudar e tal. Tive uma aula lá, foi muito boa também. Então, por que foi legal o que eu falei pra vocês? Primeiro você foca numa linguagem de front, uma de back. Agora que você tem aquele conhecimento consolidado nos dois, para você aprender uma próxima linguagem, gente, a curva de aprendizado diminui muito, muito. Por quê? Porque, voltando aqui, a gente teve uma base consolidada, a gente estudou bem uma lógica de programação, os algoritmos, a orientação a objetos também estudamos com afinco, estudamos bem uma linguagem de back, uma linguagem de front. Então, a partir disso, qualquer outra linguagem que eu quiser aprender a mais, vai ser muito mais fácil, gente. A curva de aprendizado é muito menor. O que aconteceu? Rapidamente eu aprendi. 1, 2 semanas ali. Claro que no primeiro momento eu aprendi o básico, depois eu fui me evoluindo mais uma vez. É que negócio, né? Você é desenvolvedor, você continua estudando, né? Se você quer aprender novas linguagens, você precisa continuar estudando, e isso é importante, tá? Para você se manter cada vez mais completo, né? Como desenvolvedor. Então, rapidamente, minha curva de aprendizado foi bem pequena. Aprendi o React e hoje, além de saber o Java, o Angular também sei o React também. Então, é mais uma linguagem que eu fui acumulando, tá? E, além disso, estudar banco de dados. O banco de dados eu poderia até passar aqui para cima, tá? É, vamos corrigir aqui também. O banco de dados, você ter um conhecimento consolidado em banco de dados é muito importante. Você é desenvolvedor back, você é desenvolvedor front, seja o que for, também é muito importante, porque também, se você fizer uma aplicação bem feita no back-end, mas com um banco de dados mal feito, ela vai ficar lenta, não adianta. Você também precisa de um bom estudo aí em banco de dados, tá? E ó, eu estudei bastante no meu começo, hoje eu tenho conhecimento em vários bancos, né? Mas no começo eu foquei bastante no PostgreSQL, que é um banco, além de ser muito bom, parrudo, ele é gratuito, então tudo que eu estou indicando aqui são coisas gratuitas, fácil de você encontrar, fácil de você estudar, só baixar e começar a trabalhar, entendeu? Então, um banco de dados muito bom. Então, gente, foi todo esse passo a passo aqui que eu utilizei para facilitar a minha vida, certo? Facilitar aqui para eu conseguir ter sucesso e conseguir ser um bom programador. Tá? E lembrando que, além disso, eu também tive um bom foco, né? Além dessas partes que são as hard skills, que a gente chama, né? Que é uma linguagem de back-end, uma linguagem de front-end, ali o banco de dados, a parte também de orientação a objeto, tudo ali a gente pode entender que são hard skills, que são as skills necessárias para você ser um programador.
sem elas, se você não souber programar, não tem como, né? Mas além das hard skills, as soft skills também são muito importantes, são complementos muito importantes para você se tornar uma pessoa mais completa. Hoje, a gente sabe que para o nível de senioridade, né, você passar de um júnior para um pleno, evoluir para um sênior e tudo mais, não é apenas você ser muito bom nas linguagens, nas hard skills. Você tem que ter uma boa comunicação, você tem que saber se colocar bem, você tem que ser um cara responsável, entregar as tarefas que você assume na sprint. Então, são várias coisas importantes que não pode passar despercebido, tá? Então, são coisas que você vai aprendendo ao longo da vida, né? Então, e a questão das soft skills, as comunicações, os treinamentos que eu acabei tendo foram muito importantes para me ajudar na minha carreira também. Então, eu acredito que o meu nível de senioridade não é só o meu conhecimento aqui nas hard skills que eu demonstrei para vocês, mas nas soft skills também. Eu vou colocar aqui mais, vou colocar assim, soft skills e principalmente a comunicação. Eu sei que isso é um grande problema de nós, nós que somos programadores, somos pessoas um pouco mais lógicas. A questão da comunicação realmente é um ponto difícil pra gente. Foi pra mim também. Então eu tô falando com conhecimento de causa, tá? Eu passei por muita dificuldade de comunicação, muitas, muitas mesmo. Então, cada vez que a gente conseguir evoluir mais nisso, isso vai trazer muitos benefícios pra gente, tá? Até salariais, isso eu garanto pra vocês, tá bom? Então, e além disso tudo, talvez a gente podia colocar como o oitavo passo aqui. Depois que eu estudei isso tudo, tô fera, já sei, agora eu quero encontrar onde que eu consigo, né? Eu quero encontrar as vagas agora. Gente, indico para vocês o LinkedIn. Essa ferramenta tá muito boa, principalmente para o programador hoje em dia. Então, não deixe de acessar o seu LinkedIn. E a gente ainda vai fazer uma aula sobre LinkedIn. Não deixe de conferir assim que a gente soltar aqui. Não deixe de acompanhar. E a gente já soltou também uma aula sobre como ser bem-sucedido em processos seletivos. Uma aula muito interessante também que o Fabrício trouxe aqui pra gente. E é muito interessante você saber também como se dar bem. Que é uma coisa que eu falei, né? A questão da comunicação também me ajudou nas entrevistas de emprego. Então, não é só você saber muito bem o Java e não saber conversar numa entrevista. Então, você não vai ser bem colocado. Você vai conseguir uma vaga? Provavelmente sim. Mas talvez seu nível de senioridade caia só porque sua comunicação é ruim. Infelizmente isso acontece. Então, é bom investir também nessas skills, tá? E a questão do LinkedIn, consegui várias vagas por causa do LinkedIn. Ele é muito bom. E eu posso dizer que eu sou a prova que toda essa jornada aqui que eu tô mostrando pra vocês funciona, tá, gente? Realmente essa jornada funciona. Eu adotei. Algumas coisas não foram exatamente escolhidas, aconteceram na minha vida, mas eu fico muito feliz da forma que aconteceu, que me fez ser a pessoa que eu sou hoje e que eu consegui resolver, né? Consegui tudo que eu queria. E aí, gente, essa mesma metodologia que eu adotei, eu passei também para alguns amigos meus que também tiveram sucesso, tá? Eles também conseguiram resultados sensacionais. Tive um especificamente que em 2 anos ele saiu de estagiário para desenvolvedor sênior. Parece muito rápido, né? E realmente foi o que aconteceu. Ele realmente deu um pulo muito grande. Não quer dizer que é o mesmo tempo que vai acontecer com você. E para cada um tem seu tempo, né? Cada pessoa tem um tempo específico, mas ele conseguiu, então é possível, tá? É possível. E além disso, ele conseguiu multiplicar nesse tempo, nesse período de 2 anos, aí 5 vezes seu salário. Foi algo extraordinário. Então, essa é uma área que está tendo possibilidade de fazer coisas muito grandiosas, tá? E nesse tempo aí, nessa minha caminhada, eu fui percebendo alguns problemas, né, dos desenvolvedores. E um deles que eu falei, né, sobre a comunicação, um pouco da falta dessa comunicação, o trabalho em equipe também. Às vezes, se você se esforçar e ter se esforçar a trabalhar como equipe, porque essa nossa área, ela é muito bem unida, então você não precisa de se preocupar em ajudar a pessoa, você vai sempre ter resultados positivos ajudando, tá? Então, você se esforçar e cada vez se trabalhar melhor
como equipe, você vai se dar muito bem, vai sair na frente de muitos desenvolvedores, tá? Um dos problemas que muitos devs cometem, focar em várias linguagens ao mesmo tempo. Já percebi muito isso. A pessoa está programando uma e quer conhecer a nova que apareceu ontem e quer conhecer a nova que apareceu hoje. Então, cada dia estudando uma nova, então você acaba que aprende várias e nenhuma bem suficiente. Você não vai ser sênior em nenhuma. Você vai ser júnior em 15 ou talvez nem júnior e não vai conseguir senioridade em nenhuma delas porque você não conseguiu focar em uma e estudar realmente o que precisa, né? Quer estudar tudo de uma vez, né? Várias frameworks também, que também tem que ir com calma. Você precisa estudar, tem muito que estudar, mas vai um passo de cada vez, tá? E também muitos querem inventar a roda, viu, gente? Isso não é tão interessante. Você entra numa empresa, você realmente precisa pegar uma tarefa, entregar. Não quer dizer que você vai entregar de qualquer jeito, você tem que entregar com boas práticas, fazendo bem feito, mas não precisa inventar a roda, senão você não vai conseguir entregar nem no período que precisa entregar, tá? Mas é isso, gente. E em 3 anos aí como desenvolvedor, olha, a minha vida mudou muito, gente. A minha vida se transformou de uma forma muito grande. E eu comecei a ter o salário, né? Aquele salário que eu sempre tinha sonhado, né? Aquele salário que quando eu comecei em engenharia, eu falei, nossa, eu quero ter esse salário aqui, queria ter essa facilidade na minha vida. E a engenharia, a engenharia que eu não consegui, né, encontrar isso, mas como desenvolvedor, eu consegui ter tudo aquilo que eu sempre tinha sonhado, né? Aquilo que eu sempre quis ter pra mim, né? E aí nesse meio desse tempo aí começou a pandemia. E aí você pensa, né? Ah, mas aí começou a pandemia e piorou, né? O que você acha? Na verdade, gente, foi pelo contrário, tá? As coisas melhoraram e muito, não pra mim, mas não só pra mim, na verdade, mas como pra vários desenvolvedores. Não tô falando exatamente que a pandemia foi boa, mas é que aquele negócio, né? Quando numa crise, né? Sempre vai ter gente que vai ter a parte ruim e tem gente que vai aproveitar e vai lucrar com aquilo. Então, aquele negócio, enquanto os choros, uns vendem lenço, né? E nessa pandemia, gente, o desenvolvedor foi o vendedor de lenço. Simplesmente isso, porque alavancou ainda mais a nossa carreira e o home office virou uma realidade pra gente. Então, a gente conseguiu trabalhar de cidades baratas, podemos dizer assim, interiores, né? E vivendo no interior e ganhando salário de grandes capitais. Então, isso ficou excelente para todo mundo, né? E então, e sempre com horário flexível, né? Que normalmente, é claro que não é toda empresa que é assim, você tem que escolher a dedo aí a empresa que você for escolher, mas a maioria delas adota um horário flexível, né? Normalmente as empresas que mexem com tecnologia têm uma cabeça mais aberta, uma forma mais interessante de trabalhar. E, gente, hoje a Hello Hoje é fruto da nossa vontade de ensinar para vocês e para várias pessoas, né? Para você que tá aí, como seguir esse caminho, né? A gente quer encurtar o seu caminho, porque eu consegui algo que foi bom para mim e eu sei que tem muitas vagas ainda. Então eu quero que você também atinja esse sucesso, atinja o que você almeja para sua vida, tá? Por exemplo, como alcançar sua independência financeira, ter liberdade geográfica, poder trabalhar de qualquer lugar que você quiser e tem muitos outros benefícios, tá? Então, é o que a gente quer. A gente quer encurtar o seu caminho para conseguir se tornar um dev de grandes empresas. E ó, hoje, depois de todo esse passo aí, depois eu acabei saindo daquela empresa e eu já estou numa empresa de software, né? Bancária, uma empresa muito grande do país, tá? E, olha, falar para vocês, viu? Aquele meu diploma de engenharia, ele tá engavetado até hoje. Consegui, se eu tentar procurar ele hoje, eu não sei nem se eu consigo encontrar, tá? Mas eu vou falar pra você, se eu soubesse tudo que eu sei hoje, se eu soubesse naquela época, lá em 2011, quando eu comecei ali a minha faculdade, provavelmente eu já teria encurtado bastante o meu caminho, tá? Então, com todos esses conselhos, experiências que eu tive ao longo do caminho, que eu fui coletando ali,
eu teria encurtado bastante meu caminho, mas a parte boa é que você que está me ouvindo aí hoje, que está assistindo, eu tô aqui para encurtar o seu caminho aí, tá? Para vocês diminuir esse tempo aí, esse tempo que vocês estão investindo para assistir essa aula, tenho certeza que vai trazer um bom retorno para vocês. E, gente, depois que eu me decidi realmente a me tornar um desenvolvedor, ao longo do tempo, as coisas foram só melhorando para mim, foram só aumentando, né? E aí eu consegui obter tudo aquilo que lá no começo eu queria, quando eu realmente pensei em ser engenheiro. Então, eu consegui ter o salário multiplicado várias vezes, consegui comprar um carro que eu sempre quis, já comprei várias bikes, que é o meu hobby hoje, e cada dia querendo evoluir para uma melhor, né? Que é importante isso, né? Gente, eu não preciso mais me preocupar com questão de valor no mercado, em restaurantes. Nossa, e como é bom poder fazer isso, viu? E eu quero isso para vocês também, hein? Olha que legal a questão de você ter uma liberdade geográfica. Ano passado eu fiz uma viagem para Belo Horizonte, que é minha cidade natal, e eu consegui fazer essa viagem sem precisar tirar férias. Mas por quê? Porque eu tenho home office. Então eu posso trabalhar de qualquer lugar do Brasil, do mundo, onde que eu quiser. Se tiver um link de internet, estou trabalhando. Então fui para lá, trabalhava durante o dia, consegui fazer um esquema para eu trabalhar ali alguns horários e curtir alguns outros. Avisei pro pessoal, como normalmente são empresas que é tudo muito flexível, então eu consegui deixar alguns dias de não trabalhar também, foi tudo muito tranquilo. Então, trabalhei alguns dias, chegava à noite, eu saía com os primos lá, revia a família, foi muito bom. E isso tudo sem precisar ter umas férias exatamente. Então, qualquer momento que eu quiser fazer do ano, eu posso fazer isso. Gente, a tendência, para mim, é só melhorar mais. Para mim e para você, que se decidiu a ser um desenvolvedor, tá? Se você se decidiu aí, tá estudando para isso, eu tenho certeza que vai melhorar muito para você ainda, tá? Você vai conseguir atingir o que você quer e muito mais, tá? Porque a tendência é só melhorar. A nossa área está sendo cada vez mais valorizada. E, gente, graças a Deus, e também a minha persistência, que eu também eu tive que tomar algumas decisões difíceis na minha vida, eu consegui tudo que eu queria, gente. E eu só precisei realmente ajustar a rota ali do meu caminho. Eu estava indo para engenharia, vi que não estava dando muito certo, que não era exatamente aquilo que era para mim. Vi ali o desenvolvimento, gostei, foquei. Eu só precisei ter muita coragem e atitude para fazer essa mudança, que não foi tão fácil. Eu já tinha formado na engenharia, já tinha investido muito dinheiro na faculdade, já estava com tudo certo, mas não estava evoluindo para mim. Eu acabei decidindo mesmo ser desenvolvedor. E eu falo, sempre lembro que é importante também ter atitude. Eu vejo muito devs aí com medo de arriscar, gente. E, gente, essa é a hora de arriscar. Não esqueçam disso, gente. Você ser desenvolvedor, esse mercado está muito aquecido. Então, assuma alguns riscos, que eu tenho certeza que isso vai ser muito bom para você. Então, se você der o seu melhor, se você está decidido e se entregar ali, tenho certeza, não tem como dar errado, gente. Tenho certeza. E olha, o cenário de quando eu comecei é bem diferente, hein? Lembrando disso. Hoje está muito mais fácil. Hoje, com home office, está tudo melhor para a gente, para nossa área, tá? As oportunidades do LinkedIn estão cada dia maiores, mais aparecendo. Para mim, aparece quase que diariamente oportunidades. Então, é muito interessante, tá? Gente, essa foi a minha história. Eu fico feliz de poder vir aqui ensinar um pouco para vocês de como eu consegui fazer isso. O passo a passo aqui, né? Do que eu fiz. Os passos que eu fiz para me tornar, para conseguir me tornar um bom desenvolvedor, conseguir chegar a um desenvolvedor sênior. E é isso, gente. Nas próximas aulas eu sempre vou conseguindo detalhar mais para vocês. Eu falei aqui um pouco resumido em alguns minutos aqui. E eu tenho muitos anos de vida, né? Tem muita experiência ainda que eu preciso passar para vocês. Então continue acompanhando nossos conteúdos. Dá uma olhada lá, passa e assiste os conteúdos que já foram passados. Tem muita experiência que eu ainda quero passar para vocês. Então realmente vai sendo aos poucos, né? E se você tem interesse, né, em fazer essa mesma migração, essa mesma mudança que eu fiz, ou se você também está começando do zero e também quer ser um desenvolvedor,
continue me acompanhando aqui. Cada vez eu conseguir detalhar, vou conseguir dar mais dicas para você de como ser um bom desenvolvedor, tá? E, gente, é isso. E que virou, como foi tão bom para mim fazer essa mudança, né? Virou uma meta realmente para mim, espalhar, né? Fomentar, né? Essa área da tecnologia, mais especificamente da área da programação, quanto está sendo bom. E eu sei o quanto está sendo bom para mim. E eu quero que seja bom para você também aí que está me assistindo. E tem muitas vagas em aberta, gente. Tem muita empresa, tem uma empresa querendo você aí. Então, não deixa. Se decida, toma essa decisão, comece a estudar aqui. A gente tem vários conteúdos aqui gratuitos. Estuda aqui com a gente na Hello World. Assista também nosso podcast. A gente cada semana traz um convidado mais interessante que o outro, com uma história de vida muito legal e também com várias experiências de vida. E foram essas experiências de vida que eu fui aprendendo também, que foi me acumulando informações que melhoraram também para eu chegar onde que eu estou. Então é isso. É a nossa meta aqui da Hello World espalhar essa boa notícia que é o desenvolvimento para vocês, né? E isso eu tenho feito realmente todos os lugares onde que eu vou, né? Então continue acompanhando nossos conteúdos. Nossas aulas aqui são toda terça e quinta às 8 horas. Nosso podcast sempre nas quartas às 8. Então continue acompanhando nosso conteúdo. Vai ter muito conteúdo importante ainda para você. Você que aí está decidido, você está no lugar certo. Então não deixe de acompanhar a gente, beleza? Então obrigado aqui pelo seu tempo, por ter ouvido aqui a minha história. Também o passo a passo que eu mostrei para vocês. Anota. Se ficou alguma dúvida, volta. Depois assiste os outros conteúdos também que vai complementando e vai fechando mais essa história aqui para vocês. Tá bom? Então, eu aguardo você nas próximas aulas para cada vez a gente conversar mais. Beleza? Então, um grande abraço e até a próxima.